Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 699 do STJ, começando por um julgado de direito processual penal de extrema relevância. Eu, particularmente, considero um julgado paradigma, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação a alguns dispositivos que foram introduzidos pelo pacote anticrime, especificamente no que diz respeito à progressão de regime para os crimes hediondos. Então, pessoal, o caso concreto, basicamente era o seguinte: o STJ analisou a possibilidade de reconhecer a retroatividade do patamar que foi estabelecido no artigo 112, inciso de número 5, pelo pacote anticrime, aqueles apenados que, embora tenham cometido um crime hediondo ou equiparado a hediondo sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. Será que é possível essa aplicação retroativa? E nós já vamos compreender, pessoal, o porquê dessa controvérsia. Então, o que houve, né? Como todos sabem, o pacote anticrime, ele promoveu profundas alterações no Código Penal, na Lei de Execução Penal, legislação especial. E aqui, pensando nesse caso, o pacote anticrime, ele trouxe profundas alterações no que diz respeito à progressão para regime menos gravoso. Antes nós tínhamos patamares fixos de cumprimento de pelo menos 1/6 da pena para que fosse possível a progressão de regime nos crimes comuns, ou então 2/5 ou 3/5 da pena no que diz respeito à progressão de regime para aqueles que fossem condenados por crimes hediondos ou equiparados. 2/5 para os réus primários, 3/5 para os reincidentes, seja essa reincidência genérica ou seja essa reincidência específica. Lembrando que a reincidência específica, ela se dá quando o réu, ele, após uma condenação anterior transitada em julgado, comete um novo fato criminoso, sendo que este novo crime, é da mesma espécie daquele anterior a que ele havia sido condenado. Então, basicamente, esse era o panorama antes das alterações trazidas pelo pacote anticrime. E aqui, pessoal, não vou entrar em detalhes quanto às porcentagens trazidas pelo pacote anticrime para os condenados por crimes comuns, porque o nosso caso concreto diz respeito apenas aos condenados a progressão de regime para aqueles que foram condenados por crimes hediondos ou equiparados. Então, recapitulando, nós tínhamos anteriormente patamares de 2/5 e 3/5 de cumprimento mínimo da pena para que fosse possível a progressão de regime. E aí, como que ficou depois do pacote anticrime? O pacote, ele trouxe uma maior especificidade, a depender da natureza do delito que foi cometido, a depender do resultado também desse delito. Então, o pacote prevê o seguinte: se o réu for primário e for condenado por um crime hediondo ou equiparado, ele deve cumprir no mínimo 40% da pena para que seja possível a progressão de regime. Se ele for primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, porém, deste crime adveio o resultado morte, aí então ele deve cumprir no mínimo 50% da pena para que seja possível a progressão de regime. Em se tratando de reincidentes específicos em crimes de natureza hedionda, será necessário o cumprimento de pelo menos 60% da pena. Já se nós estivermos diante de um reincidente específico e ainda que desse crime hediondo ou equiparado tenha advindo resultado morte, aí far-se-á necessário o cumprimento de pelo menos 70% da pena. E qual que é o problema então, pessoal? Vejam que o pacote anticrime, ele não menciona os reincidentes genéricos, mas tão somente os reincidentes específicos, ou seja, aqueles que já possuem uma condenação anterior por um crime hediondo ou equiparado e que agora são novamente condenados por um crime da mesma espécie, ou seja, de natureza hedionda ou equiparada. Mas e aqueles que são tão somente reincidentes genéricos? Por exemplo, cometeram um furto simples anteriormente e agora cometeram um crime hediondo. Ainda que eles sejam reincidentes, claro, se preenchidos todos os requisitos, não ter sido ultrapassado o prazo de 5 anos após o cumprimento da pena, todos aqueles requisitos que nós sabemos, ele é um reincidente genérico. E aí, como fica
a progressão de regime para esses casos? Será que nós aplicamos o patamar da legislação anterior, lembrando que a legislação anterior, ela previa a fração de 3/5 de cumprimento mínimo da pena para reincidentes, sejam eles genéricos, sejam eles específicos? Ou será que a gente aplica esse patamar de 40% da lei nova, que é o patamar previsto para condenados primários, né? Pensando aí que nós não podemos fazer uma aplicação analógica da lei penal em detrimento do réu, não é cabível a analogia em malam partem aqui no direito penal. Portanto, não seria possível aplicar os patamares previstos para reincidentes específicos. Resumindo, então, é essa controvérsia que chegou ao STJ. Será que, para um fato cometido antes do pacote anticrime, antes da vigência do pacote anticrime, em se tratando de um reincidente genérico condenado por crime hediondo, aplicamos o patamar de 3/5, que equivale a 60%, ou aplicamos retroativamente o patamar da lei nova de 40%? E o que o STJ decidiu é que deve ser feita sim a aplicação retroativa das disposições trazidas pelo pacote anticrime, portanto, aplicando-se o patamar, a fração de cumprimento mínimo de no mínimo 40% da pena. E por quê, pessoal? Bom, como eu disse, o pacote anticrime, ele não trouxe previsão específica para aqueles condenados por crime hediondo ou equiparado, mas que sejam reincidentes genéricos. E aí, nesse caso, o aplicador da norma, ele precisa integrar a norma, uma vez que ele estará diante de uma lacuna legislativa. Lembrando que em direito penal é vedada a analogia em malam partem, portanto, ele não poderá se valer dos percentuais previstos para o reincidente específico. E aí, então, o que deve ocorrer nesse caso é a incidência da lei penal mais benéfica ao apenado. Portanto, aqui pensando em condenados por crimes hediondos que sejam reincidentes genéricos, a aplicação retroativa do pacote anticrime, considerando o patamar de 40%, ela é mais benéfica do que aquela fração utilizada anteriormente ao pacote anticrime, que é a fração de 3/5, relativa à progressão de regime para os condenados por crimes hediondos reincidentes, sejam reincidentes genéricos, sejam reincidentes específicos. E, portanto, então, o STJ entendeu como melhor solução a aplicação retroativa desse patamar de 40% de cumprimento mínimo para que seja possível a progressão de regime, pensando aqui nos condenados por crimes hediondos ou de natureza equiparada, mas que são reincidentes genéricos, ok? Julgado de extrema relevância, eu espero que todos tenham compreendido e nos vemos no próximo julgado.